Aproximem-se, pois trago informações importantes. O Flamengo se prepara com dois grandes trunfos para enfrentar a altitude e surpreender a LDU na partida que ocorrerá nesta terça-feira. O atacante se manifestou afirmando sua inocência em relação ao indiciamento por suposta fraude que beneficiaria apostas. O rubro-negro perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro na quinta rodada e o treinador está liderando os treinos na capital equatoriana para a Libertadores. A expectativa é bastante alta, então se preparem porque a partir de agora tudo é nosso. Neste momento estou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, esperando meu embarque para Bogotá. De lá seguirei para Quito, que nesta terça-feira, às 7 da noite, no horário de Brasília, receberá a partida entre LDU e Flamengo no estádio Casablanca pela terceira rodada do Grupo C da Copa Libertadores. Meu tom de voz é mais baixo porque há muitas pessoas aqui descansando, aguardando seus voos, e é bem cedo pela manhã. Na segunda-feira, o treinador comandou os treinos da equipe rubro-negra que chegou a Quito no final da noite em um voo saindo às 6h30. O jogador mais comentado aqui é Gonçalo Plata. Temos informações muito relevantes sobre ele e vamos compartilhar ao longo do vídeo, então fiquem atentos até o final. O técnico vai realizar o último treino no estádio, Alpa, onde jogam o Independente Del Valle e a seleção equatoriana. Este majestoso estádio, o mais tradicional do Equador, está situado na região central de Quito e será o local do apronto final para definir a equipe que enfrentará a LDU. Essa decisão foi tomada um dia antes da chegada à cidade, visando ajudar na adaptação dos jogadores aos efeitos da altitude, em contraste com as práticas anteriores, quando o Flamengo costumava atrasar sua chegada ao máximo, para que os atletas sentissem o mínimo possível das consequências da grande altitude. Quito está localizada a 2.834 metros acima do nível do mar. Estou indo para lá também, e em relação à altitude não costumo sentir muito, mas não sou atleta e não faço esforço físico. De qualquer forma, encaro a altitude de forma tranquila. No entanto, em locais mais altos como Oruro e Potosí, a situação se complica. Em breve falarei sobre as estratégias que o Flamengo planeja empregar para enfrentar a altitude da capital equatoriana. No complemento, da quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo perdeu a liderança da competição. O Mengão empatou em 0-0 com o Vasco no último sábado no Maracanã, mesmo tendo criado 15 oportunidades de gol e feito 7 chutes em direção ao gol. O goleiro teve uma atuação brilhante, realizando pelo menos 4 defesas impressionantes que mantiveram o placar inalterado. Com isso, o Palmeiras assumiu a liderança, sendo o atual tricampeão da competição. O clube paulista venceu fora de casa um adversário na Arena Castelão, abrindo 2-0 no primeiro tempo. O time ainda conseguiu diminuir a diferença com um gol de Daverson, a famosa lei do ex. No entanto, o Leão do Pisque teve um pênalti a seu favor aos 45 minutos do segundo tempo, que poderia ter garantido a manutenção da liderança para o Mengão. Contudo, a cobrança foi defendida pelo ótimo goleiro que se tornou o herói da partida e assegurou os 3 pontos para o Verdão, agora líder da competição. Por hora, vamos tentar retomar a liderança. A possibilidade de igualar a contagem e assim garantir a liderança para uma das equipes foi desapontadora, uma vez que a cobrança foi defendida por um goleiro excepcional que se destacou como o protagonista da partida e assegurou os 3 pontos para o time rival, que com isso tornou-se o líder da competição. Nesse momento, essa equipe reassume o primeiro lugar do torneio nacional. É relevante mencionar que outra equipe que também tinha a chance de ultrapassar esta na classificação enfrentou dificuldades e seu jogo terminou empatado, mantendo a equipe rubro-negra como vice-líder do campeonato. Essa situação levanta a questão: o que a manutenção da liderança significa para você? Sempre afirmo que em um campeonato de pontos corridos, o mais importante é ser o líder na rodada final, encerrando o torneio na primeira posição para garantir o título. No entanto, isso também pode elevar a moral do time. Estou curioso para saber sua visão sobre isso, então deixe seu comentário abaixo. Adicionalmente, vale ressaltar que existe uma plataforma que oferece devolução de parte do que foi apostado diariamente.
Ao participar no dia seguinte, você recebe uma fração do valor de volta, podendo continuar se divertindo, além de aproveitar boas odds combos especiais e prêmios diversos. Não deixe essa chance passar e se ainda não está cadastrado, esta é a hora de se inscrever. Se você está assistindo pela Smart TV ou pelo smartphone, basta direcionar a câmera para o código disponível na tela ou clicar no link nos comentários para se registrar e realizar o depósito. Não se esqueça da verificação de identidade, que é essencial para sua participação e segurança no processo. E claro, jogue com responsabilidade e somente se tiver mais de 18 anos. Agora, em relação à situação envolvendo um jogador, uma reportagem recente apresentou novos trechos de uma conversa com seu irmão, aumentando a repercussão do caso. A defesa do atleta fez um pronunciamento oficial e aqui estão os principais pontos destacados onde ele reafirma sua inocência. Questões que impactaram o caso foram levantadas trazendo mais visibilidade ao jogador que, através de sua defesa, apresentou uma manifestação formal. Selecionamos os trechos relevantes onde se afirma sua inocência. Segundo a nota divulgada, o atleta é bem reconhecido por sua humildade e dedicação ao esporte, nunca tendo se envolvido em atividades ilegais. Pelo contrário, ele argumenta que as apostas deveriam estar cada vez mais sujeitas a regulamentos rigorosos das autoridades. Distorções estão sendo geradas pela interpretação e divulgação inadequada de mensagens pessoais fora de contexto, e essas questões serão esclarecidas ao longo do processo. O jogador tem confiança de que a justiça será feita a tempo, corrigindo a injustiça que está ocorrendo. Portanto, esses são os principais trechos da declaração. Eu concordo em parte, pois as conversas expostas são apenas pedaços de diálogos que não deveriam ser revelados, acabaram se tornando públicas. Contudo, na minha perspectiva, o atleta tem motivos para reclamar. O que eu discordo é a tentativa de responsabilizar as plataformas de apostas, a responsabilidade não é delas. Antes de sua criação, já existiam problemas de manipulação de resultados. É claro que elas não ajudaram a agravar a situação e agora precisamos redobrar nossa atenção nesse aspecto, além de exigir uma fiscalização e monitoramento constantes. Mas sejamos francos, culpar essas plataformas por atos ilícitos é como um marido traído, que ao chegar em casa e encontrar sua esposa com outro acredita que o culpado é o sofá, ele se livra do sofá pensando que resolveu o problema. Isso não é como as coisas funcionam. Porém, de acordo com a decisão de uma entidade reguladora que não planeja pedir a suspensão preventiva do atleta, ele poderá competir com total tranquilidade até que o julgamento na esfera criminal e o desportivo ocorram. Assim, ele poderá atuar normalmente. A equipe também está tranquila, acreditando que o processo levará tempo tanto para a coleta de provas quanto para os depoimentos de testemunhas. O processo judicial na área criminal e no contexto esportivo ainda não teve início, o que possibilita que o atleta continue competindo normalmente. O clube demonstra otimismo, acreditando que a tramitação do caso será demorada, especialmente no que diz respeito à coleta de evidências e ao depoimento de testemunhas. Assim, levará um tempo significativo até que o julgamento aconteça. É importante ressaltar que a ação ainda não foi instaurada, pois o Ministério Público deve apresentar a denúncia ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Sobre as informações recentes que foram divulgadas, qual é a sua perspectiva em relação ao comunicado emitido pela defesa do jogador? Deixe seu ponto de vista. Ademais, o apoio ao conteúdo é sempre valioso. O YouTube implementou uma nova funcionalidade que proporciona maior visibilidade aos vídeos. Ao interagir com o material, é possível auxiliar na promoção e no alcance dele. Essa participação é fundamental para o crescimento dos vídeos. Futuras competições contarão com jogadores que são conhecidos por sua habilidade em se adaptar a altitudes elevadas. Um dos destaques da equipe é um atleta que, mesmo em meio a polêmicas, se sobressai pela resistência em partidas realizadas em grandes altitudes. Nos últimos anos, ele provou ser um dos jogadores que menos se afetam
pelos efeitos da altitude. Conquistas significativas em locais elevados tiveram sua contribuição e ele sempre desempenhou um papel crucial em momentos decisivos, seja anotando gols ou ajudando a manter a pressão em situações críticas. Sua atuação em um jogo em altitude foi determinante mesmo sem ter marcado, assegurando que a equipe não levasse mais gols e garantindo uma classificação importante. Em situações desafiadoras, a rapidez e a habilidade dele em campo podem ser fatores fundamentais. Outro jogador que pode se destacar é alguém que, apesar de ter nascido em uma cidade ao nível do mar, viveu a maior parte de sua vida em altitude. Desde a infância, destacou-se nas categorias de base de um clube local e, ao longo da carreira, demonstrou estar adaptado às condições exigentes da altitude, sendo convocado para a seleção nacional. Assim, ele pode se tornar um ativo importante para a equipe. A expectativa é que, se a situação se tornar complexa, a utilização de passes longos para esses atletas possa ser uma boa estratégia para enfrentar a defesa adversária. Qual é a sua opinião sobre essa abordagem? Você acredita que essas habilidades serão suficientes para vencer o opositor Sintase à vontade para compartilhar seus pensamentos? Caso queira se aprofundar em discussões, há um canal de contato disponível. E não se esqueça de interagir com o conteúdo. Se você gostou do que viu, considere compartilhar com outras pessoas. Contudo, permaneça ligado, pois ainda há mais informações a serem reveladas. Encontre os detalhes na descrição deste vídeo. Se gostou do que assistiu, sinta-se à vontade para demonstrar seu apoio e não tenha pressa em ir embora. Notou uma das janelas que apareceram? Clique em uma delas para seguir acompanhando nosso conteúdo. E lembre-se de compartilhar este vídeo. Movimentando emoções e incentivando torcedores em Guarulhos, rumo a Quito, está o time. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News. O clássico entre Vasco e Flamengo, disputado recentemente pelo Campeonato Brasileiro, pode estar prestes a ganhar um novo capítulo fora das quatro linhas. Segundo rumores que circulam nos bastidores do futebol nacional, a partida corre o risco de ser cancelada devido à suposta escalação irregular do jogador Nuno Moreira, do Vasco da Gama. A situação está sendo tratada com bastante seriedade e já há quem fale na possibilidade concreta de que o confronto seja anulado, com a CBF determinando a realização de um novo jogo. Nuno Moreira, que entrou em campo como titular na partida, estaria, de acordo com as informações preliminares, suspenso ou sem a regularização necessária para atuar no Campeonato Brasileiro naquele momento. Se a irregularidade for confirmada, o Vasco poderá ser punido de acordo com o regulamento da competição, que prevê perda de pontos ou, em casos mais específicos, a repetição do jogo, o que beneficiaria diretamente o Flamengo, que deixou o gramado reclamando de decisões polêmicas da arbitragem e agora pode ver uma nova chance surgir nos tribunais. A notícia caiu como uma bomba entre os torcedores, reacendendo a rivalidade entre os clubes e gerando discussões acaloradas nas redes sociais. Vascaínos defendem a atuação do clube e aguardam um posicionamento oficial para esclarecer o que de fato aconteceu com a situação do jogador. Já os rubro-negros enxergam uma possível oportunidade de reverter o resultado do clássico, que terminou de maneira equilibrada e com muita tensão em campo. A CBF ainda não se pronunciou oficialmente, mas fontes próximas à entidade afirmam que o caso está sendo analisado pelo setor jurídico, que deve se manifestar nos próximos dias. Caso a infração seja comprovada, não apenas o resultado do jogo poderá ser alterado, mas o campeonato em si poderá sofrer consequências importantes na tabela de classificação, já que ambos os times lutam por posições estratégicas na competição. Até lá, resta ao torcedor aguardar e acompanhar cada passo desse novo capítulo do futebol carioca. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.